Esse é o programa Eclésia dessa noite, falando sobre a Exaltação à Santa Cruz. Vamos iniciar nesse bloco a falar sobre a Exaltação da Santa Cruz, que é uma festa, uma solenidade que acontece amanhã, dia 14 de setembro. Vamos entrar nesse assunto da paixão de Cristo, da devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo. Esse é o assunto do programa Eclésia de hoje. Lembrando que nós temos muita coisa para sortear para vocês. 2 kits que recebemos aqui com muito carinho das irmãs da congregação, das irmãs do Imaculado Coração de Maria, mandaram para a gente aí, ó. É um material sobre a beata que fundou essa comunidade, Beata Bárbara Maix. Ela é austríaca, essa beata. Ela veio para o Brasil em 1948 e já no ano seguinte, em 1949, ela fundou essa comunidade, Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. E a gente está vendo aí um material, conhecendo um pouco sobre a vida dessa grande beata. Vamos sortear 2 kits. Esses kits que está na tela, sortearemos 2 deles e também um livro sobre essa beata Bárbara Maix. Muito obrigado às irmãs dessa comunidade que mandaram esse material para a gente. Durante o programa a gente vai relembrando vocês, amigos telespectadores. Basta ligar, mandar mensagem via e-mail, fazer qualquer comentário e também entrar aqui conosco no assunto. No final do programa sortearemos então esse material. Padre Guido, vamos lá começar o nosso trabalho dessa belíssima pauta de hoje. Então quer dizer que amanhã é solenidade da Exaltação da Santa Cruz. Perfeito. Mas não é transferida para o domingo, Padre Guido? Não, ele permanece no dia 14 de setembro. E esta solenidade tipicamente religiosa tem toda uma história que precisa ser conhecida. Certo. Na medida como os apóstolos, obedecendo a ordem de Jesus, foram para cá e para lá anunciando o Evangelho, começaram logo a soprar os ventos contrários. Certo. A Igreja enfrentou 300 anos de perseguições, certo? E os imperadores da época pensavam que sufocando a religião cristã estariam acabando com a difusão do Evangelho. O que foi um grande engano, né, Padre Guido? Exato, que não sabiam, como diria mais tarde Tertuliano, né, que o sangue dos mártires era semente de novas vidas cristãs. Mas, gente, aconteceu que no século IV, exatamente no ano 313, o imperador Constantino, filho de uma mulher que hoje é santa, Santa Helena, ele baixou um decreto dando a liberdade do culto, portanto os cristãos respiraram, digamos assim. É a chamada Paz de Constantino, né, a Paz de Constantino, exato. E alguns anos depois, inclusive, houve também mais um decreto quando a religião cristã foi declarada a religião oficial do Império Romano. Nessa época já era o imperador Teodósio, né, que declarou a religião cristã como oficial do Império Romano. Certo. A mãe do imperador Constantino, notando que os cristãos, ele era cristã naturalmente, estavam já com a liberdade de expressão do culto, teve uma brilhante ideia: fazer um trabalho para poder encontrar alguma coisa que dissesse respeito à paixão e à morte de Jesus. Naturalmente, um trabalho que foi executado no lugar onde tudo isso aconteceu. Certo. Portanto, ela mesma se transferiu para a Palestina e nos arredores da cidade de Jerusalém. A gente tem, inclusive, uma imagem agora, uma pintura lembrando Santa Helena. Sim. Santa Helena é essa grande personagem que o senhor está comentando, mãe de Santo Agostinho. Sim. Comemoramos o dia dela, dia 18 de agosto. Então, foi ela que teve essa ideia de fazer essa peregrinação à Terra Santa para buscar as relíquias. Para buscar as relíquias e sabendo que Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, porque a lei proibia exatamente que uma pessoa fosse executada dentro da cidade, ela mandou fazer escavações e encontrou muita coisa. Encontrou, por exemplo, as 3 cruzes, seja aquela de Jesus, como também dos 2 que nós chamamos de ladrões. Encontrou o letreiro da cruz de Jesus, encontrou também as cruzes com pregos. E depois, sabendo que Jesus tinha carregado a cruz, partindo e saindo do palácio de Pilatos, foi até lá e lá também encontrou, uma distância de mais ou menos 600 metros, encontrou também aquela escada que do porão onde estava Jesus, estava preso no porão, né? E foi apresentado Jesus ao povo na frente do mesmo palácio, né? E a escada que fez questão de
trazer para Roma. A gente vai mostrar já já, a chamada Escada Santa. A gente vai mostrar essa relíquia daqui a pouquinho, pois gravamos isso lá em Roma. É uma grande honra ver essas relíquias lá em Roma, né, Padre Guido? Exato. Mas assim, então se Santa Helena não tivesse feito esse trabalho, provavelmente não teríamos conhecido essas preciosíssimas riquezas para a história do cristianismo, né, Padre Guido? E temos, Eric, duas versões, uma versão católica e outra ortodoxa, para explicar como foi identificada a cruz de Jesus. Explica para a gente, Padre Guido. Tendo em consideração que os três, Jesus e os dois ladrões, foram crucificados, né? Como é que a versão católica fala que o bispo da cidade de Jerusalém, após ter feito muitas orações juntamente com o povo, mandou que se trouxesse uma mulher doente e inclusive em fase terminal. E o corpo desta mulher doente foi encostado numa primeira cruz, não aconteceu nada, na segunda cruz também, mas quando o corpo encostou na cruz de Jesus, ela ficou curada na hora. Esta é a versão católica documentada por vários escritos. Ao passo que a versão ortodoxa fala até de um morto, trouxeram um morto. O morto que, quando o corpo foi colocado em contato com a cruz de Jesus, voltou a viver. E foi um sinal, por exemplo, mais um grande milagre, né? E a cruz, portanto, de Jesus, identificada nesta maneira, foi trazida uma boa parte para Roma, o restante ficou lá em Jerusalém, e foi encontrado também o prego, um dos pregos, né, que das mãos de Jesus, né, e uma coroa de espinhos também, e sobretudo o letreiro que Pilatos mandou escrever em 3 idiomas, em grego, hebraico e latim. Porque, padre, mandou escrever, o que é que mandou escrever? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que em 3 idiomas? Porque estava prestes a ser celebrada a solenidade da Páscoa hebraica e muita gente chegava de longe falando aqueles idiomas, para que todo mundo, notando aquele homem na cruz, pudesse saber qual tinha sido a motivação da condenação à morte. E para Jesus, Pilatos mandou escrever Jesus Nazareno, rei dos judeus. Já vamos mostrar já já isso, Padre Guido. A gente tem essas relíquias, inclusive, fotografamos lá em Roma, a relíquia original, essa mesmo que o Padre Guido estava dizendo, esse letreiro que foi colocado na cruz de Cristo, a original. Já já a gente vai mostrar para vocês que nós temos essa imagem, pois fizemos lá em Roma. Só um rapidinho comentário aqui, agora há pouco eu falei de Santa Helena, né? Até o nosso diretor colocou para a gente a imagem. O diretor me lembrou aqui pelo ponto que eu disse Santa Helena, mãe de Santo Agostinho. Peraí, confundi as coisas. Constantino. Imperador Constantino. Santa Helena é mãe do Imperador Constantino. Tá aí, ó, Santa Helena, que é comemorado dia 18 de agosto, é a mãe do Imperador Constantino. Foi ela que fez essa peregrinação, então, lá para a Terra Santa para trazer essas relíquias. Exato. Boa parte veio para Roma e outra ficou lá na própria Terra Santa. Exato, mas não tanto para retificar, porque também Santo Agostinho... Tem uma mãe santa também. Mãe Santa Mônica. Santa Mônica, Exato, isso. Sim. Eu acabei soltando um Santo Agostinho aqui no meio. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Helena, mãe do Imperador Constantino. Agora está devidamente corrigido. O Padre Guido, então quer dizer que teve esse sinal aí dessa a versão católica, a versão ortodoxa, mas provavelmente então aconteceram sinais e até mesmo milagres diante do madeiro da cruz para que pudesse confirmar a veracidade disso. É aquela coisa que não tem como explicar, né, Padre Guido? É a mão de Deus mesmo confirmando... Sem dúvida. A fé do seu povo. E os trabalhos executados por Santa Helena foram muito bem sucedidos, a tal ponto que hoje nós podemos apreciar essas preciosíssimas relíquias da paixão e da morte de Jesus. Tem muita coisa espalhada pelo mundo, né, Padre Guido? Sim. Tem muita coisa. Até mesmo já chegou uma pergunta aqui da nossa amiga Karen e Júnior de Leme aqui, um casal que sempre participa aqui conosco, muito obrigado. Se esse tipo de relíquia da Santa Cruz pode encontrar também no Brasil. Sim, né, Padre Guido? Tem algumas aí espalhadas. Todas as dioceses do mundo, os bispos têm uma preciosíssima relíquia da Santa Cruz de Jesus. Eu me lembro, Padre Guido, na paróquia na qual eu fiz a primeira comunhão, que é aqui mesmo na Arquidiocese de Campinas, na cidade de Indaiatuba, paróquia Nossa Senhora de Lourdes,
O bairro Helvécia é uma comunidade suíça ali que tem na cidade de Indaiatuba, uma colônia de imigrantes suíços. Nessa paróquia Nossa Senhora de Lourdes tem uma relíquia da Santa Cruz. Lembrando uma agora aqui, o senhor já conduziu, uma vez o senhor trouxe até aqui mesmo na TV uma dessas relíquias. Agora, ô Bruno, mostra pra gente, eu não vou mostrar tudo daqui a pouquinho não, a gente vai mostrar durante o programa. A gente tem uma série de imagens que a gente fez numa igreja, tem a fachada da igreja aí, Bruno? Santa Cruz em Jerusalém, tá aí, ó, essa é a famosa igreja Santa Cruz em Jerusalém, que fica em Roma, né, Padre? Em Roma, e foi exatamente, não muito longe da Basílica de São João de Latrão, certo? É a igreja mãe da cristandade, e foi Santa Helena também que mandou construir esta igreja. Santa Helena que mandou construir essa igreja. Exato. Olha só, dentro dessa igreja, olha as imagens que a gente fez lá na nossa viagem. Esse aí é um espinho original. Da coroa de espinhos, né? Esteve presente na crucificação de Cristo, esse espinho, está sobre tem uma forte segurança para chegar até esse lugar, tem uma parede de vidro muito grossa, mesmo assim a gente conseguiu fazer essas imagens. Esses espinhos, então, fazem parte da coroa de Cristo, né, Padre Guido? E tem várias igrejas na Itália com outros espinhos também da coroa de Jesus. Essa é o letreiro que o senhor falava agora há pouco. Perfeito. Né? Esse é o letreiro original da cruz de Cristo, aquela madeira que foi pregada um pouco acima da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Repete pra gente, é difícil de ler, Padre Guido, até colocaram ali no metal a inscrição para quem pudesse ver. Também 2000 anos já tem esse pedaço de madeira. Aí está escrito mesmo aí, Padre Guido? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E Pilatos mandou escrever em 3 idiomas, em greco, hebraico e latim, certo? Porque estamos em Jerusalém, onde se falava hebraico. A língua grega era a língua mais conhecida, e o latim porque pertencia ao Império de Roma. A Palestina tinha sido conquistada pelos romanos. Inclusive, em hebraico está escrito de direita para esquerda. Certo. E a lei dizia que o condenado à morte devia carregar pendurado no peito esta placa, uma madeira, com escrito a motivação da morte, para que todo mundo pudesse entender a motivação da morte. Não sabendo o que escrever diante de Jesus, porque, entre aspas, Pilatos estava profundamente convencido da inocência de Jesus, ele mandou escrever Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas foi também um erro que os judeus perceberam na hora que esta placa foi pregada em cima da cabeça de Jesus, né? Porque eles correram dizendo, olha, tira aquela placa, porque Jesus não é o nosso rei. E o que ele respondeu? O que eu escrevi fica assim, em língua latina, quod scripsi, scripsi. Foi justamente, então, esse pedaço de madeira que está diante aí dos seus olhos no nosso vídeo nesse momento, que fizemos essa imagem, então, na igreja Santa Cruz, em Jerusalém, que fica na cidade de Roma, pertinho da Basílica São João de Latrão. É uma igreja, inclusive, que hoje é dedicada aos católicos chineses que vivem lá em Roma. Essa é a relíquia original, o letreiro original que foi pregado sob a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, como o Padre Guido estava explicando agora há pouco. A gente tem outras relíquias para mostrar na sequência, e até mesmo a Escada Santa. A Escada Santa a gente vai mostrar daqui a pouquinho, no próximo bloco a gente vai mostrar a Escada Santa. O Padre Guido vai relembrar a história para vocês, é emocionante ver uma escada onde nosso Senhor Jesus Cristo subiu, passou por ela, não só, subiu e desceu por ela, não só a questão de ter passado, mas na condição que passou, todo ensanguentado, após ser muito castigado, flagelado, né, passou, certamente aquelas escadas pingaram sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai mostrar tudo isso daqui a pouquinho. Aliás, faz o seguinte, ó, daqui a pouquinho a gente tem o nosso intervalo. Você que está assistindo o programa ao vivo na terça-feira, é obrigatório a gente exibir o horário político, né? Então, terça-feira ao vivo, quem está assistindo, a gente tem o horário político. Depois do horário político, faz o seguinte, avisa aí para os seus amigos, manda um recadinho via redes por telefone, falando, olha, o pessoal lá no programa Eclésia hoje, na Rede Século XXI, está mostrando algumas relíquias da cruz. Você quer ver o letreiro original da cruz de Cristo? A gente mostra mais uma vez, depois do intervalo. Além da Escada Santa e as outras relíquias que ainda faltam para a gente mostrar, tá bom? Já exibimos isso há pouco tempo, mas vale a pena rever, pois é uma riqueza e oportuno na festa de hoje, a exaltação da Santa Cruz, né, Padre Guido? Sim. Bom, então, como a gente pode ver, não só nessa igreja, mas espalhados até mesmo pela Terra Santa e em outras igrejas na Europa também, essas relíquias, muita coisa está conservada até hoje, né, Padre Guido? Sim, com muito bem cuidado, né?
porque são relíquias preciosíssimas, não têm um valor, digamos assim, material. Porque estamos diante de um documento que testemunha a paixão e a morte do nosso Salvador. Certo? A expressão também, Padre Guido, bendita árvore da cruz, ela é uma expressão comum quando a gente se refere às relíquias e à própria cruz? Sim, a igreja usa esta expressão, sobretudo no Sábado Santo, quando lembra a paixão e a morte, aguardando o instante da gloriosa ressurreição. Inclusive, existe um paralelismo entre duas árvores. A árvore chamada do bem e do mal, com a qual a pessoa humana pecou, e a árvore da cruz, através do qual nós conseguimos a redenção e a salvação. Então essa expressão bendita árvore da cruz está naquele canto chamado Exultat, Exultat. que é a proclamação da Páscoa, né, É a Padre Guido? proclamação da Páscoa que o diácono, né, canta solenemente diante do círio aceso, com o qual se introduz a liturgia da noite da Aleluia, comemorando a vitória de Cristo sobre a morte. O Padre Guido, depois do intervalo, justamente, como eu repito aqui, quem está assistindo nosso programa ao vivo, temos horário político, a gente continua depois. É claro, no reprise no domingo você está livre do horário político, mas ao vivo na terça-feira nós somos obrigados a exibir. Vou pedir para o senhor, Padre Guido, explicar para a gente. O senhor já entrou nesse assunto na semana passada, quando a gente falou sobre o Pentateuco. Sim. Daquela relação, né, do paralelismo, daquela passagem de Moisés, onde ergueu a serpente, sim, com a própria cruz de Cristo. O Padre Guido vai explicar essa história direitinho depois do intervalo e vamos continuar falando sobre a devoção a Santa Cruz. E vamos falar ainda no programa de hoje sobre a devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos mostrar uma matéria do resumo do evento que tivemos aqui no último domingo, um evento importantíssimo, justamente dedicado a essa importante devoção da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Muitas pessoas já estão mandando recadinho para a gente, manda você também, como fez, por exemplo, a Juliana Gomes da Silva, pois a Juliana e todo mundo que mandou recadinho para a gente vai concorrer no final do programa 2 kits da Beata Bárbara Maix e também um livro da Beata Bárbara Maix, que recebemos aqui de presente. A Juliana tem 30 anos, é de Campina Grande, Paraíba, mandou um abraço aqui para ela, para o João Barros e Edith Gomes, os seus pais, para o seu filhinho Heitor, também de 5 anos. Muito obrigado, Juliana, faça como ela e outros amigos que aqui já mandaram para a gente. Aproveita esse intervalo, liga ou também manda e-mail para a gente, que hoje está bacana, hein? Muita coisa legal. 2 kits e um livro no final do programa. A gente vai para o intervalo agora, já já a gente volta então, continuando a nossa conversa sobre a exaltação da Santa Cruz. Até já, não sai daí.